Fala, seus danados, está começando mais um Conta Pra Nós, o podcast dentro do É Nós Podcast, e hoje vamos falar o porquê Recife alaga. Para começar esse assunto, estamos aqui com ele, Heitor Salvador. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado. Com Kelvin Andrade. Estou aqui fazendo só o peso de ser mais uma pessoa conversando. Isso. E eu sou a Su Farias, videomaker do Máquina 3 e podcast do É Nós. E antes de começar esse papo, queria dizer que isso é um patrocínio da G5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Pra achar a gente nas redes sociais, você vai escrever assim, É Nós, com I mesmo, É Nós, e adicionar o Y no final. Aí tu vai botar É Nós e podcast, tu vai achar a gente em várias redes sociais. É isso. E vamos pro papo. E aí, Heitor? E é isso. Eu não comecei, acho que com muito sorriso, que nem eu começo. Sim. Porque a gente tá num momento meio complicado, assim, da cidade, da gente. Que a gente acaba passando todo ano. Frequentemente, né? Frequentemente, né? Frequentemente. E aí eu fiquei, meu irmão, por que isso acontece? Por que isso acontece? E fiquei castelando, né, em casa, como acho que os jovens estão usando essa nova. Eu não sei. Eu nunca ouvi, não. Castelar. Talvez ela já quis me dizer que eu não sou tão jovem Olha assim. aí, olha aí. Tô brincando. Não, você convive com jovens. E Convivo. Todo dia aprendo com eles. Né? E aí, essa agora eu tô aprendendo com você. Mas enfim. Fica aí. E aí eu fiquei pensando, velho, por que isso acontece? Que coisa chata. Eu tava cirurgiada, por isso que eu sumi desse podcast. E eu queria perguntar, Heitor, por que Recife alaga? Então, primeiro que assim, há um grande senso comum em que as pessoas falam assim, olha só, Recife tá no nível do mar. Né? Vocês já ouviram isso? Já. Eu já ouvi com que certeza. estava abaixo do nível do mar. Agora imagina se Recife estivesse abaixo do nível do mar. O mar estava em cima de Recife, literalmente, né? Sim. Não que seja muito difícil que isso possa acontecer, né? Mas não é o caso. E surpreendentemente, quando a gente, geógrafos, geólogos, né, estudam a cidade do Recife, a gente percebe que a cidade, olha só que contraditório, 67% da cidade do Recife é em área de morro, tá? E só, ou seja, quase 30%, 20 e poucos por 27% mais ou menos, em área de planície, que é o que a gente chama na geografia de planície flúvio-marinha. Flúvio-marinha porque o mar ocupava essa planície periodicamente, ora o rio ocupa essa planície periodicamente. Ou seja, ele vai deixar os seus sedimentos, né? No caso aqui, o rio Capibaribe e o Beberibe, e com nossa mania de grandeza, formando o Oceano Atlântico. Sim, né? claro. A junção do Beberibe com os pernambucanos tem um pouco dessa... Né? Sim. Principalmente os recifenses. Esse aqui é o maior podcast em linha reta da América Latina. Pois é. Né? Então, essa planície fluvio-marinha é uma planície alagável, tá? Em que a cidade do Recife começa a ser consolidada, ou seja, construída a partir do bairro do Recife, e ela se expande. Tá? Então, a cidade do Recife está nessa planície fluvio-marinha, mas, entretanto, 67% dessa grande metrópole, ou seja, o centro dessa metrópole, que é Recife, a gente está falando de uma metrópole de quase 4 milhões de habitantes. Tá? Então, o centro dessa metrópole é a cidade do Recife, que só tem 218 quilômetros quadrados. Isso é muito pequeno, tá? Se a gente comparar, por exemplo, Salvador, tá? Tem, sei lá, quase 400 quilômetros quadrados, né? Fortaleza também bem maior. A área territorial, olha só, a área, para depois o pessoal dizer assim que eu estou dizendo que Recife é pequena, mas não é isso. A área territorial do município é menor do que outras capitais no Brasil, até menor do que outros municípios. Por exemplo, Petrolina é o maior município do estado de Pernambuco. Tem mais de 4 mil quilômetros quadrados, certo? Recife tem só 218. Desses 218, 67 é em área de morro, que é densamente ocupada, porque a gente está falando de uma grande metrópole. Tá? Então, daí já vem uma resposta. Recife não só alaga, quanto tem muito deslizamento de barreira, que é o que a gente viu recentemente causado. Acho que agora, inclusive, subiu, né, o número de vítimas para 129, 130. Acho que teve mais outras vítimas. Já teve um número parecido com isso em algum ano? Já teve... Assim, lá em 75, a gente teve uma quantidade de mortos, mas eu não me recordo, foi mais de 100. Tá? Mas o que a gente precisa ter ideia é que em 75 faz muito tempo. A gente tem tecnologia hoje
né, para prevenir, né, todos os impactos ambientais e sociais, socioambientais, como a gente chama, que são decorrentes dessa ocupação urbana. Certo. Então, o problema, de fato, é a forma com que esse sítio, essa localização de Recife que eu descrevi, de planície fluvial marinha, área de morro, foi ocupada. Tá? O problema é esse. Então, não é um problema natural, como a gente costuma dizer. Não é um problema, foi um desastre natural. Não. Sim. Foi um desastre socioambiental. Tá? E aí a gente vai entrar né, porque nas áreas de planície isso termina alagado, né? Então tem várias consequências disso. E a gente vai... Eu vou explicar mais, pergunta aí. Massa. Não, então... Pra não te interromper, né, o que eu tava pensando aqui, à medida que tu tava falando, é que a galera tá tentando vender pra gente, principalmente nas redes sociais, né, dos órgãos públicos, que isso é uma chuva que não estava prevista, que ela caiu de uma vez. Só que, assim, uma das áreas atingidas foi Monte Verde, foi Ibura. E outros locais muito perto. E eu morava ali muito perto. Eu andava por ali. Então, assim, você via que aquilo ali ia acontecer. Não era que pra gente não foi surpresa, foi chocante, sabe? Não só que ia acontecer, mas que acontecia sempre. Esses transtornos que a galera tá passando por lá. Lógico que essa tragédia foi bem maior, mas isso já acontecia com uma certa frequência, assim, não é uma coisa de ontem para hoje. Então, acho que essa desculpa aí Desculpa não, né? Esse lance da chuva cair de uma vez... É comum, e aí o senso comum também ajuda a reforçar muito isso, né? É claro que o volume de chuva que caiu foi um volume muito elevado, mas o problema decorre dessa ocupação urbana. Então, Recife, nessa área de planície, a gente terminou aterrando os manguezais, aterrando riachos, córregos, impermeabilizando o solo, ou seja, impermeabilizar o solo é cobrir o solo de concreto, de asfalto, né? A gente desviar curso de rio, o rio Capibaribe teve seu curso desviado até depois da cheia de 75, tá? Tem uma ilha, eu sempre digo para os meus alunos, tem uma ilha ali que fica perto, na zona norte do Recife, próximo à BR-101, não sei se quando você passa na BR-101 ali em cima do rio Capibaribe, que você olha a leste, ou seja, em direção à Casa Forte, assim, à direita, assim, indo para João Pessoa, você vê a Ilha do Bananal, que ela é uma ilha artificial. Ela foi construída, ela surgiu de um desvio do Capibaribe exatamente para conter as enchentes que o Recife já tinha sido vítima, de 60 e tanto, de 75, cheias frequentes. Tapacurá foi construída exatamente para conter esse volume de enchentes. Isso não é de agora. Isso vem historicamente na cidade do Recife, porque estamos numa região úmida, que chove bastante. Então, o problema foi como que a gente ocupou essa cidade. Então, córregos que foram aterrados. A Avenida Recife sempre alaga naquele ponto ali do cruzamento da Avenida dos Rios. Não da Avenida do Jardim, dos Rios. Imagina. Né? Ali é um ponto bem baixo mesmo, né? Em altitude é um ponto bem baixo. Alguns chegam a dizer que é um ponto abaixo do nível do mar. Alguns dizem, certo? E ali você está na margem muito próxima do rio Tegipió e você tem áreas de manguezais que você olhar a imagem de satélite, você vai ver que essa área de manguezal ela foi aterrada recentemente. Não Eu foi, lembro. Né, há muitos anos atrás, não. Recentemente essa área foi aterrada. Então, essa região aqui, o rio, quando chove muito, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar a área que ele ocupava anteriormente. Só que agora essa área está ocupada pelo homem, ou seja, pela cidade. Então, ele vai transbordar para outras áreas e a gente vai ter o transtorno do alagamento. Né? Qual seria a forma de resolver isso? Porque, por exemplo, eu vejo muita gente falando do sistema de drenagem. Mas pelo que tu fala, também já é uma questão de geografia. Será que o sistema de drenagem daria só conta de... Isso não tem uma única solução, até porque os desastres não têm uma única causa. Tá? Vai ter diversas causas. Um desastre não tem uma única causa. Se você for olhar, ele é um conjunto de fatores que vai ocasionar um grande desastre. Certo? Então não vai ter uma única solução para resolver esse problema. A gente tem na história do Recife, e aí vocês podem ficar até impressionados, né? A gente tem até uma história consolidada de defesa civil. Vê que interessante, né? A gente, lá na década de 90, por exemplo, o professor Jaime Guzmão, do Departamento de Engenharia, né, começou o mapeamento das áreas de morro, de como tratar, por exemplo, as áreas de morro. Sim.
Em seguida vem a professora Margarete Alheiros, isso no governo de Jarbas, vê, isso inicia lá no governo de Jarbas. Depois vem a professora Margarete Alheiros, do Departamento de Geologia, né? E aí lança um programa guarda-chuva com a prefeitura, isso já na prefeitura de, acho que João Paulo, né? Lança um programa chamado guarda-chuva, que o princípio era mapeamento das áreas de risco. E aí áreas de risco é áreas alagáveis e áreas que podem ser, né, deslizadas, né, barreiras, em encosta. Naquela época se mapeou mais ou menos 10 mil áreas, 10 mil pontos de risco na cidade do Recife. Bastante. Ou seja, eu já tenho um dado, tá? Então, esse dado, eu posso ter uma informação de quais as áreas mais propícias para deslizar e alagar, né? As áreas menos propícias, as áreas um pouco mais seguras. E com essa informação, quando eu tenho uma precipitação anunciada, porque eu tenho previsão do tempo, eu tenho tecnologia para fazer isso, eu posso lançar um alerta e ir diretamente na localização, nesses pontos, sabendo que são famílias que estão em risco. Então, esse programa, ou seja, a gente tem uma história interessante de estruturar a defesa civil e a prevenção de desastres socioambientais. Tá? Só que dos últimos anos para cá, esse programa veio sendo, no Brasil inteiro, certo? Veio sendo desmontado. É só a gente olhar para Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 2011 foi quase 1.000 mortos. 1.000 mortos. É muita coisa. Muita coisa. Agora, esse ano, 200 e tanto, né? Não lembro exatamente, foi 285, 280, tá? De chuvas. Olha só a consequência, né? E várias causas. De chuvas volumosas que são normais em regiões tropicais e quentes e úmidas, como boa parte aí do território brasileiro, nessa parte do litoral. Tá? Só que começam a ficar... Ela tem uma periodicidade, tá, gente? É normal chover grandes volumes periodicamente. Outra consequência, estamos no outono e inverno. Estamos sob o efeito de um fenômeno atmosférico que é o Laninha, que normalmente causa mais chuva no norte e nordeste, ou seja, deixa o período de chuvas nessa região do Nordeste mais chuvoso, tá? E eu tenho uma discussão sobre mudanças climáticas, que tem deixado esses eventos que eram periódicos, chover muito, 200 milímetros em 24 horas. Isso acontecia de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos. Isso agora tem se tornado um pouco mais frequente. Tá? Por quê? Porque a gente está vivendo um processo de mudanças climáticas. Né? Então, tem tornado esses fenômenos cada vez mais extremos e mais frequentes. Então, veja que já tem uma cadeia. Eu já citei aqui que a gente está no período chuvoso, que a gente chama de quadra chuvosa. A gente está sob o efeito de um fenômeno atmosférico, que é o Laninha, que intensifica a precipitação no norte e nordeste. Ele é recorrente, assim, na nossa região? O Laninha, ele é recorrente, tanto ele quanto o El Niño. São dois fenômenos atmosféricos que a ciência ainda procura entender melhor como é que ele funciona. A gente sabe que eles têm periodicidades. O Laninha e o El Niño têm periodicidades diferentes. O El Niño, por exemplo, acontecia de 10 em 10 anos. Tá? Só que com um padrão de mudança climática, ele tem sido mais frequente. Então, o El Niño é secas no norte e nordeste do Brasil, tá? E chuvas mais concentradas no sul do Brasil. O Laninha é completamente o oposto. Mais chuvas no norte e nordeste e menos chuvas no sul do Brasil. Tá? Isso é para um fenômeno atmosférico que acontece no mundo inteiro, mas na América aqui, por que ele acontece? Né? Porque há um resfriamento, Laninha, um resfriamento nas águas superficiais do Pacífico Equatorial. Aí você tem ventos alísios soprando mais forte, os mesmos ventos alísios que o pessoal ficou falando, as ondas de lestes que trouxeram as chuvas, são a intensificação dos ventos alísios que trouxeram essa umidade do oceano para o litoral. Então eles estavam mais intensos, daí também Laninha, né? No Laninha você tem a intensificação desses ventos alísios, você tem uma cadeia. O que eu quero só dizer aqui é que a gente tem uma cadeia de fatores que vão se juntando. Aí se junta com uma ocupação urbana na cidade cheia de problema, com um déficit habitacional gigante, tá? De mais de 70 mil, 80 mil residências, ou seja, 80 mil pessoas precisam de casa. Tá? E é óbvio que essas pessoas vão procurar qualquer lugar para poder morar. Certo? Por quê?
tem uma coisa que a gente precisa dizer aqui. O preço do solo nas cidades brasileiras é caro. Caro. Muito E caro, estamos é muito caro. na cidade mais desigual, né? No Muito estado, desigual. no- Muito assim, desigual. E a muito planície desigual. do Recife está toda ocupada. Então, essa área que a gente Recife é uma planície quase abaixo do nível do mar. Aham. Não é tão assim, tá? Essa planície é onde você tem uma dinâmica econômica maior. Você Uhum. tem os shopping centers, você tem os centros comerciais, você tem os centros empresariais, você tem as escolas, vocês têm a gente tem a verticalização de bairros, Uhum. deixando eles mais adensados. Aham. Então você tem uma estrutura que torna esse solo urbano mais caro. Aham. Tá? Então o solo urbano passa a ser uma mercadoria, tá? E passa a ser caro. Então quem não tem dinheiro para pagar esse solo urbano vai sendo empurrado cada vez mais para outras regiões onde não se deseja, né, ocupar. Ou seja, a Aham. construção civil não deseja explorar aquele solo de forma comercial, Uhum. Sim. entendeu? Então essas pessoas que estão em área de vulnerabilidade, elas acharam aquele lugar para morar porque é mais barato. Sim. É uma condição de sobrevivência. É o que E sobrou também. E é o que acontece nas cidades brasileiras inteiras, não é um problema só de Recife. Sim. É das Sim. cidades brasileiras inteiras, entendeu? Cara, muito, muito complicado isso. Cada vez que tu fala mais, eu só fico assim. Tu fala de, não, o Laninha, aí, por exemplo, quando eu tô era... despejando um monte de informação, né? Não, Desculpa. quando eu era Tá criança, tudo a certo. gente já via nos livros Laninha. Laninha, E você Laninha. fala, não, eles estão tentando entender, mas a passar dos anos tem mais tecnologia, Mais como tu tecnologia. falou. Então, assim, parece ser tudo muito... Poxa, apesar de eu ter minhas dúvidas e eu não sei o que vai acontecer, eu consigo, de alguma forma, monitorar e ter dados. Perfeito. E aí a gente fica, pô, por que isso ainda... A gente tem os mesmos problemas e esses problemas se intensificando, sabe? Tem uma parte que tu falou sobre a galera desviar os rios, né? Isso Uhum. foi eficaz? A ideia era, primeiro, ampliar o curso do rio, Aham. né? Porque a água, tendo 2 cursos, assim, você vai diminuir o volume numa única calha, digamos Aham. isso. Então, você pode reduzir a velocidade do rio, tá? Você tem... São técnicas. São técnicas antigas, mas que na época faziam sentido, Aham. certo? Hoje você tem outras formas, tá? Então, na época, essa foi uma alternativa, né? Para Certo. minimizar a velocidade com que a água chegava, você fazer a alteração do curso do rio e tudo mais. Hoje a gente tem outras tecnologias que podem, né, ser lançado mão. E pode ter legislação, Aham. né, para controlar o ambiente urbano, tá? Porque a gente ocupou também a margem do rio. E aí, quando a gente ocupa a margem do rio, não é só as palafitas dos pobres que estão ali para sobreviver, Aham. né? Mas você também tem edifícios que ocuparam a margem do rio. Sim. Tá? E esses não foram para sobreviver, né? A indústria da construção civil construiu ali porque ela queria lucrar. Sim. E não teve controle urbano, Uhum. né? Quando você olha para aquele Parque das Graças, Uhum. não sei se vocês estão acompanhando a discussão, inclusive levando a discussão de derrubada de árvores. É. Se vocês Não, viram isso tá na Beira Eu Rio, não vi ainda. na torre, tá? Naquele trecho ali da Beira Rio da torre, Aham. tá? Uhum. Do lado da margem das Graças, Sim. certo? A prefeitura está construindo o que eles chamam de Parque das Graças. Uma parte já foi entregue, certo? E outra ainda está em construção. Mas aí houve uma retirada de vegetação de manguezal, que estava bem alta, bem exuberante, bem densa, para a construção do parque. E aí esbarrou num outro problema, né? Terminou evidenciando que os edifícios tinham ocupado praticamente a margem do rio, Aham. contrário do que a legislação diz, tá? E isso não foi de agora. O Recife tinha um plano, por exemplo, para que as 2 margens do rio Capibaribe, nos bairros de Graças, Espinheiros, não sei o que, tivessem 2 pistas, 2 avenidas. Aham. A Avenida Beira Rio está de um lado, mas não tem, do outro lado não tem uma avenida. Vocês já perceberam isso? Ela não Uhum. foi consolidada. Por quê? Porque os edifícios foram construídos naquela margem, do outro lado. Tá? Então, o projeto de ser uma avenida expressa, e veja como a cidade foi projetada. A gente fala assim que não tem planejamento urbano no Recife, mas tem planejamento. É. Pra O quem? problema Pra quem? é para quem e quem planeja, É. certo? Tá sendo favorável É. pra quem aí? Que classe? Veja só a história, veja como se conecta. Ah. Hoje, né, se você pegar, sair do shopping Rio Mar, você consegue, ou do shopping Recife, você Aham. consegue pegar uma via expressa, que é a Via Mangue, Sim. que margeia a área de Manguezal, certo? Você chega a um outro shopping center, que é um outro empreendimento, né? Uhum.
Tudo conectado. Não Se tá não tiver conectado? no Shopping Recife, eu vou no Rio Mar. Não tá conectado? Aham. Né? Beleza. Aí eu saio do shopping Rio Mar, aí eu passo e consigo passar por um túnel, pego 2 pontes, aí logo em seguida eu tô no Cais Estelita, e a gente Aham. sabe toda a história do Cais Estelita, enfim, Uhum. Aham. né? Então já conecto outro empreendimento, né? O Novo Recife, No Uhum. Recife. Exato. e aí você dali, eu subo um viaduto, né? Que passa por cima de umas áreas mais pobres da cidade do Recife, Uhum. né? Que é o Coque, é a Joana Bezerra, mas ninguém se dá conta que o Coque está dividido por um viaduto em cima Aham. e uma linha de metrô do lado, ou seja, o Coque está praticamente cercado, né? A cidade passa por cima, não olha para o Coque, só Aham. quer olhar para o Coque nos noticiários de jornais, Aham. né? Pela violência, enfim, tudo mais, Sim. né? Normalmente é isso. Mas ninguém olha a perspectiva de que o Coque está lá embaixo segregado, né? Espremido entre um viaduto, um terminal de ônibus, uma linha de metrô. Isso é terrível para o ambiente urbano, né? Sim. Impede a mobilidade das pessoas, né? A capilaridade do tecido urbano, das ruas se conectarem, das pessoas poderem transitar, enfim, é uma outra Aham. discussão sobre problemas urbanos, Sim. certo? E aí eu posso entrar à direita, segue meu caminho, né? Eu sou Aham. geógrafo, né, gente? Vai. Meu caminho tá todo aqui na cabeça. Vai, não, vai. Aí Google você, Maps. você chega naquele Google Maps, né? É. Aí você chega na frente do Tribunal de Justiça ali, Aham. você entra à direita e você já sai na beira-rio. Você continua à margem do rio, Uhum. Capibaribe, Uhum. você desce na beira-rio, segue, passa pelo túnel embaixo da Bedias de Carvalho, passa na frente do Batalhão de Choque, entra na praça ali na frente do Clube Internacional, Já né? passou pelo Já estádio sai da na beira- seleção. Isso, né? É, né? rubro-negro. Né? Aí já passou no estádio e que ela encheu de água, não teve o Sim, jogo, mas enfim. exatamente. Foi. Né? E aí você seguiu pela Beira-Rio, já tô lá na torre, tá? Essa rota, ela estava planejada para a cidade, Aham. tá? Há muito tempo, mas os edifícios do outro lado, onde teria uma avenida, foram ocupando a margem do rio Uhum. e ninguém fez nada, porque palafita é mais fácil de tirar, Sim. né? Mas é difícil, ninguém tem coragem de mandar derrubar, É. né? Cara, é um problemão, né? É um Mas tem problemão. coragem de mandar construir, né? Mas enfim, a gente aperfeiçoou. Eles foram construídos há muito tempo. Eu também não quero demonizar quem mora nesse edifício, Não, nem com nada, certeza. né? O que eu estou discutindo aqui é que e a gente tem legislação. Aham. Então, durante muito tempo, o Recife avançou. Por exemplo, uma legislação que a área é a ARU, a área de reestruturação urbana, que é o que a gente conhece de Lei dos 12 Bairros, Uhum. que coibiu, por exemplo, que segurou a verticalização, colocou um gabarito, preservou o patrimônio histórico nesses bairros, tá? Então, não se verticalizou mais nesses bairros porque a gente teve uma legislação, tá? Então, depois a gente tem a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Recife é de 96. Estava para ser atualizada agora, recentemente. Mas imagina que a cidade do Recife, em 96, não é mais a mesma cidade. Aham. Em 96, vocês não estavam nem nascidos. Eu Eu tava. nasci. Tu tava, né? Eu tava É. com 1 ano. Pois é, não quero nem Mas não perguntar a sabia idade de nada. vocês, mas enfim. não sabia de nada. Exato, mas veja, vê quanto tempo essa cidade já não mudou. A dinâmica econômica, né? Então a gente precisa. Aí você tem plano diretor, então você tem instrumentos, você tem ferramentas para fazer esse controle urbano e para, então, tentar prevenir desastres. O que Tá? seria De mais... pensar a cidade. Foi mal. Tá? Não, vai. O que seria mais eficaz, então, eu aqui pensando sobre tudo que tu trouxe pra gente, é a gente tirar essas pessoas dessas áreas que são de risco, né? Sim, Não teria outra, né? Outra... teria, tá? Você tem que aí é uma discussão mais técnica. Você Aham. teria que avaliar, por exemplo, qual é o grau de risco e que cada pessoa dessa tá. Aham. Tá? Porque é muito difícil, né? Uma pessoa que já mora lá há 20 anos, Sim. consolidou sua vida, criou seus filhos, né? Fez a sua relação do bairro, e aí agora você chegar e dizer assim, não, tu vai sair, de qualquer jeito, porque isso aqui é uma área de risco, tá? Uhum. Eu entendo a emergência, mas tem que ter também, por outro lado, uma solução, É, tá? E o que é importante aí? A gente saber qual é o grau de risco, tá? certo. E qual é a ação que a gente vai tomar de acordo com o grau de risco. Então, a gente tem tecnologia
quando eu falo em tecnologia, é que a gente pode mapear se no início dos anos 2000 lá, né, há mais de 20 anos, se mapeou, sei lá, 10 mil pontos de risco, né? Hoje, com outras tecnologias, a gente pode aperfeiçoar esse mapeamento. Tá? Uhum. Eu posso utilizar a equipe em campo, como a Defesa Civil faz. Eu posso aperfeiçoar essa tecnologia com aerofotogrametria, ou seja, com fotografia aérea. Está disponível em tudo quanto é portal. Aham. Né? Claro que fotografia aérea para esse nível de análise de dados é mais caro, não é a Tem mesma que que ser está feito lá. com mais cuidado E também. não é a mesma que está lá no Google Maps, Aham. embora seja uma ferramenta, Sim. que depois eu vou falar um pouco sobre isso, né? Eu posso usar um mapeamento aerofotogramétrico de avião, né? Eu posso utilizar um drone, tá? Ou seja, eu tenho diversas tecnologias hoje que são utilizadas para aperfeiçoar essa... Eu posso botar um sensor, isso já existe, tá? É um sensor que eu coloco, eu faço uma perfuração na área de barreira, eu coloco esse sensor, que na ponta dele tem um pluviômetro, um equipamento para medir a quantidade de chuva precipitada, tá? Aham. E esse sensor vai passando o dado conectado à rede, né? Vai passando o dado de quantidade de chuva, solo encharcado e movimentação de solo. A gente Nossa. usa isso aqui. No Brasil inteiro usa essa tecnologia, tá? Mas em alguns pontos, não são todos os lugares, não. Isso Só é tô caro. dando é caro. É caro. É mais caro, tá? Mas eu posso ter outras formas de conter a ocupação de barreira, eu posso ter controle urbano, eu posso preservar a vegetação rasteira de gramínea que segura, por exemplo, uma área de talude, de encosta. Eu posso mapear as árvores que possam estar fazendo peso numa barreira, uma árvore muito grande, pesada. Quando você chove muito, e a característica dos solos aqui na região metropolitana, né, você pode ter solos argilosos, arenosos, arenagelosos, Aham. e dependendo dessa configuração física do solo, ele pode ficar mais plástico, mais, né, suscetível a deslizar com muita chuva, ele vai encharcar, vai saturar e não vai suportar peso. Certo. Então, árvores pesadas, muito peso construtivo, isso pode... Então, isso a gente tem que mapear. E lançar a manta, a população pode mapear isso. Né? Eu vivo dizendo direto, que a gente chama de cartografia social. Tá? Então, todo mundo pode fazer não entendo de mapa. Cara, todo mundo usa Google Maps hoje, tem um aparelho de telefone, tira uma foto, é só abrir lá, botar assim, meus mapas, ou My Maps. Aham. Você vai criar um mapa seu, você tira a foto já está georreferenciada com a localização, né? Aham. Toda foto que você tira hoje é só georreferenciada. Né? Sim. Isso aqui tem coordenada geográfica na hora de fotografar. Sim. De repente, uma comunidade inteira pode ser mapeada, né, por eles mesmos, pela própria comunidade. Claro que isso é um papel do Estado, mas Sim. a comunidade pode fazer isso e ter toda essa base de dados de mapeamento de área de risco. Sim. Então, o que eu estou falando é tecnologia para prevenção, tá? E aperfeiçoar, obviamente, né, a área de prevenção, previsão atmosférica, tá? Que é uma coisa que a gente precisa discutir, porque o Brasil perdeu recurso nessas áreas de tecnologia para prevenção de desastres, tá? A gente tem um centro que foi criado, inclusive, depois do desastre de Petrópolis, lá o de 2011, que foi 1.000 pessoas. Os geógrafos, a academia vivia dizendo, o Brasil precisa de um centro de monitoramento de desastres, que é o CEMADEM, ele existe, né? De monitoramento de desastre no território brasileiro inteiro, porque não tem essa de que o Brasil é um país tropical, lindo por natureza e que beleza. Que não acontece nada. Que não aqui, acontece né? nada, a gente é abençoado porque não tem vulcão, não tem furacão, mas temos tempestades tropicais, tem tudo isso, tá? E a tendência é piorar, né? E com o cenário de mudança climática é de tornar cada vez mais extremos, né? Esses fenômenos. Então, tempestade tropical cai. É essa que caiu agora. Eu tenho boa parte do território brasileiro é área tropical. Prever clima tropical é bem complicado. É diferente de climas temperados, frios. A dinâmica atmosférica em áreas tropicais ela é muito rápida e intensa. Eu estou aqui monitorando a temperatura do oceano. Ele está lá em 25, 26, deu 27, 28 graus, acende o alerta. Por quê? 27 graus já é sinônimo que, olha, pode ter uma mudança atmosférica com a evaporação de água e tudo mais.
E que foi o que aconteceu, tá? Tá Agora, vendo? você teve um aumento da temperatura do oceano, onda de leste, aí veio com uma quantidade de coisa. Uhum. E aí, buf, caiu. Então, se eu É. tenho tecnologia, eu consigo prever. Eu uso um aplicativozinho no celular, Uhum. e aí eu até tenho medo da minha esposa, Ah. porque quando foi durante a semana, caiu aquela chuva numa quarta, Aham. né? Aham. E aí eu já estava monitorando pelo aplicativo de imagem, Aham. circulação atmosférica, tudo que eu fico olhando, passo para meus alunos em sala de aula e tudo mais. Aí, quando eu olhei, sábado e domingo, tinha assim, a cada hora 30 milímetros, 20 milímetros, 50, isso é muita chuva. Muita chuva, Eu né? Muita vi isso chuva. aí, eu vi isso aí. Alguém postou assim um negócio, eu vi, como assim? Muita chuva. Aham. Aí eu olhei para minha esposa e disse, vamos ao supermercado comprar mantimentos. Esse vai ser um novo lockdown. Eu disse, não, mas se chover o que eu estou olhando na imagem, né, vai ter um potencial catastrófico gigante. Eu até brinco, destruiu o Recife. Aham. Ela danou-se, isso tudo. Assim, E Fernanda, lá no curso, ficou. Ela até falou em sala de aula, Aham. Então falou que vai chover muito, sei o que. Eu ouvi, eu entrei na sala, olha só, abri o mapa, mostrei. Amanhã, isso era sexta, assim, galera, amanhã fique em casa. Não sai, porque vai chover muito. Dito e feito. A chuva começou aí no início, meio da noite, Aham. e foi torrencial a madrugada inteira. Mas eu já consegui ver. Agora, imagina quando você tem mais recurso tecnológico. Sim. Entendeu? Sim. Então tem que ter tecnologia. A É. galera tira. Eu acho interessante falar disso, que me lembrou que a galera tira muita onda com a PAC o tempo todo. Eu ia Pois fazer- eu ia gente, fazer não isso. faz isso. Eu ia cara. falar agora, não sigam a APAC, gente. Sigam Heitor Salvador. Não, primeiro que eu sou meteorologista. Eu não sou meteorologista, eu sou geógrafo, tá? Aham. Porque a gente da geografia se utiliza das ferramentas para Aham. tentar Sim. saber o impacto na sociedade, Aham. Aham. né? Entender os desastres socioambientais, entender, né, tudo isso. Mas eu não sou meteorologista, Não. não. E o né? que eu ia dizer, o contrário de você, galera, acreditem na APAC, É, porque ele não, falou eu de tô toda a brincando. dificuldade, né, que a gente Lógico. passa. A APAC prevê, ela não é mãe de Ná. Né? Então, E é previsão atmosférica, É. não é certeza de que aquilo vai acontecer, é uma previsão. A atmosfera, a circulação atmosférica, ela muda. E em Uhum. climas tropicais isso é dinâmico, é muito dinâmico, tá? Então esse evento eu estava olhando, era de sábado e domingo, ele foi antecipado para o sábado. Foi da sexta para o Sim. sábado, ele mudou durante a semana. Então, a PAC tem uma tecnologia. Eu não sei qual é a tecnologia. Depois vocês podem chamar a galera da PAC aqui É, para a fazer PAC- uma conversa. Venham Fica aí, a aqui. PAC chega aqui para tirar essa dúvida, né? aham. Mas, por exemplo, eu sei que sistemas mais modernos de prevenção atmosférica, né, eles rodam já, porque tem um monte de sensor, de dados, de satélite, né, boias no oceano, aviões. Vocês sabiam que os aviões, eles ajudam na prevenção, na previsão do Não. tempo? Não sabia. Eles coletam dados atmosféricos o tempo inteiro e Aham. mandam esses dados, né? Inclusive, quando teve o lockdown que os aviões foram para o chão, teve uma discussão de, pode comprometer até a Isso. previsão atmosférica e tudo mais. Eles interessante. ajudam, eles auxiliam nesse processo. Interessante isso. Então, você tem muitos dados para fazer, né, boia no oceano, satélite, pluviômetros, estações espalhadas pelo Brasil inteiro para medir precipitação, velocidade do vento, tudo. Aham. Uhum. Você tem que pegar esse dado, botar no sistema e rodar ele. E esses dados vão começar a prever, olha, qual vai ser a dinâmica daqui para tal tempo diante dessas condições. Uhum. E aí ele vai dando a previsão. Uhum. Na Europa, Estados Unidos, esses dados são rodados a cada 2 horas, 3 Sim. horas, né? Dependendo do sistema, da quantidade de dados, da informação. Aí eu não sei qual é o que a PAC roda, se ela roda a cada 2 horas, a cada 3 horas, Sim. se roda uma vez no dia, 2 vezes no dia. Tem que escutar para saber o que É. é. Mas os caras estão lá fazendo, né? Eu sei Sim. que a galera tira mó onda com a Tira PAC, muito, coitado, né? Mas Precisa agora entender. ela tá. Agora acho que a galera queria tirar onda, mas nem conseguiram, Nem né? conseguiram, Porque ela é. emitiu os alertas Deixa- certinho. Exato, tava monitorando, eu Aham. tava ouvindo eles dizendo, olha, a gente tá monitorando um fenômeno que vai acontecer no final de semana. Aham. Não sei se vocês viram isso, né? Ó, a galera já pegou lá no radar. Então tá batendo aqui, Aham. vou comprar manter e ficar em casa. Foi Aham. meio É. isso, assim. Eu vi uma matéria de 2016 no Diário de Pernambuco, de uma jornalista, que ela, cara, praticamente ela descreve o que ela, com mais outros profissionais, descreve o que aconteceu neste ano. E tu falou também sobre essa questão de você ver, né, que a cidade é toda pensada. Aí Pensada isso foi por quem, né? por quem É. e pra quem, né? É. Aí isso me lembrou o bairro que eu vivi,
que é o Ibura. Sim. Que a última vez que eu fui, eu tava até no Hack and Play, que é um festival que tem aqui, e a mulher tava falando que o Ibura tem aproximadamente 60 mil habitantes. Tá, eu não sei hoje o censo É, mas demográfico. aí- Eu não sei hoje, Vou né? trazer, vou Mas é trazer um pra bairro aqui. grande. É um bairro grande na cidade do Recife, que tem várias unidades habitacionais dentro dele. Você sabe que o que significa o R, né? Sim. Tem Eu uma sou do residencial. R, eu sou de um R. Mas uma galera não sabe isso, o que é o R, que é a unidade residencial. São programas habitacionais de Coab que foram construídos nessas regiões da cidade do Recife. Inclusive, cara, passou uma vergonha uma vez lá no Uber. Nada a ver com... Tudo a ver, mas nada a Tudo a ver. ver, mas tem a ver. Tava no Uber uma vez, subindo o ladeirão lá do Ibura. Aí ele fez assim, você mora aqui há muito tempo? Não, nasci, minha família é daqui e tal, vieram do interior, todo mundo vive aqui e tal. Aí ele, só que aqui é bem desorganizado, né, mal planejado. Aí Onde ele é que eu relaço com um negócio desse? Não, aí ele fez assim. Meu pai foi uma das pessoas que trabalhou, porque tinha um projeto. Naquela parte que eu morava, de vila, tinha um projeto. E eu fiquei com uma vergonha, assim, ó. Que eu xinguei o projeto total. Eu não sei Tem muito projeto. bem, talvez tu consiga sacar melhor, mas tá dividida entre feminino e masculino a quantidade de gente. De um lado tem uma coisa e do outro tem outra. Não consigo Como assim, Mas eu não acho que entendi? esse dado deve ser do censo de 2010. 2010, né? Isso é outra discussão, né? Era para ter sido o censo de 10 em 10 anos, a gente tá em 2012, não teve censo, mas tudo bem. Né? Tudo bem não, né? Mas enfim, sei lá, mais 50 mil habitantes, mas não sei se isso realmente é o que... Quando a gente viu, foi quando ainda iam colocar os LEDs ali nessa Avenida dos Rios, Aham. que era uma pessoa da prefeitura, inclusive das secretarias aí falando. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, nessa matéria ele pega duas cidades, que é Roterdã e Amsterdã. Meu Deus do E céu. E por que a galera faz isso? De comparar essa- tanto a gente com a Holanda e não sei o quê, porque eles... É Diga aquela aí. coisa de que o pessoal acha que se os holandeses tivessem ficado aqui no Brasil, a gente tava igual a Holanda, Aham. né? Fala que senta ali, Cláudio, mas enfim, né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. É exatamente. só olhar para o Caribe das Antilhas, né, até hoje, ex-colônias holandesas, colônias britânicas e francesas, nenhuma são desenvolvidas. Né? Aham. Sim. Dentro do que a gente acha de desenvolvido. Também é outro conceito que eu não gosto muito de Sim, com certeza. desenvolvido e subdesenvolvido. Enfim, Aham. não gosto muito. Mas vamos lá. É porque tem esse passado histórico, né? E aí precisa entender que tem uma lógica no que você está falando, Uhum. porque o nome do país não é Holanda. Aham. Tá? Galera, Holanda, Países Baixos, Países né? Baixos. É Países Baixos. Inclusive, eles estão numa campanha de tornar público para que as pessoas tenham ideia de que não é Holanda, é Países Baixos. Holanda é duas regiões, Aham. dois Países Baixos, tá? Que é Holanda do Norte e Holanda do Sul, e aí Roterdã e Amsterdã são as principais cidades dessa região da Holanda. Cara, eu não sabia disso. Mas vê que Países interessante. E Baixos. Países Baixos, porque realmente são terras baixas Uhum. e que são frequentemente inundadas, Uhum. tá? E a Holanda tem tecnologia de mais de século de construir os diques de fecho, que são diques, são formas de você conter o avanço da água do mar, por exemplo, Uhum. ou de lagos, de rios, em que você fecha o dique, você constrói um paredão, feito uma barragem mesmo, você constrói um paredão, e aí quando você quer que a água da maré que está subindo não entre num canal ou não entre numa área de terra baixa, você vai lá e fecha o dique. Uhum. Tá? Então isso é muito comum na Holanda, eles têm essa tecnologia. Uhum. E é Tá. eficaz. É eficaz. Recife até tem um dique de fecho, curiosamente a gente tem. Aonde? Sabe o canal Derby Tacaruna? Aham. Sim. O canal da Agamenon, que a gente Aham. chama, né? Sei. O nosso canal de Roterdã, Amsterdã. Aham. Não parece, né? Agamenon parece, né? Ah, Eu me sinto tá em bem. Amsterdã, né? Quando tô lá. Até frio passa. Né? É friozão, né? Mas enfim, se você olhar nas duas pontas do canal, né? E principalmente naquela parte ali, acho que vocês vão ver uma estrutura na frente quase do Hospital Português. Aham. Tem uma estrutura em cima, aquilo ali ele fecha quando... Você tem a possibilidade, não sei se está funcionando, mas a Aham. ideia é exatamente fechar aquilo ali quando você tem maré alta e tudo mais, tá? Entendi. Por exemplo, naquela entrada do Ibura, na Avenida dos Rios, Hum. tem uma estrutura na frente daquele negócio onde seria o negócio da polícia. Isso, no núcleo né? de Núcleo. polícia. No núcleo da polícia, não tem Isso. uma estrutura na frente de Sim, alvenaria. Ali são bombas, acho que deve ter umas 3 bombas ali, que
tira a água, né, quando a maré sobe, tá? Então, como ali é uma região mais baixa na cidade, tá? Então ela fica mais suscetível a alagamento, com maré alta e tudo mais. Então tem um bomba que vai tirar a água e jogar para o rio, e para o rio de Gipió, para as áreas de rio ali próximo. Sim. Tá? Então essas tecnologias a Holanda, por exemplo, tem. Aham. Né? E tá lá no território. E o nome do país não é Holanda, é Países Baixos. Países Baixos. Que via, né? Mas aqui, eu ó. achei interessante, porque saiu que eles estão inclusive numa campanha mundial, né? De dizer, olha, não é Holanda, é Países Baixos, por favor, chama a gente pelo nome certo. Né? Coitado. Coitado. Ó, eu queria te fazer, assim, uma pergunta. Se a gente sabe que todo ano isso vai acontecer e que é recorrente, o que tu faria se tu tivesse o poder de usar uma tecnologia? O que seria mais eficaz, na tua opinião, para fazer Coisa isso? básica, velho. Primeiro que a gente tem um plano de mapeamento dos canais da cidade do Recife. Aham. Tá? É atualizar esses canais. Uhum. Saber como é que tá, como a cidade se ocupou esse território, aonde ele está assoreado, aonde ele está ocupado, né, onde ele está sujo, aonde eu preciso destravar e tirar e abrir e fazer alguma intervenção urbanística. Esse é um ponto mais emergencial, que é a identificação desses principais pontos críticos que precisam ser resolvidos. A Avenida Recife é um ponto crítico, precisa resolver aquilo ali. Ponto. Sim. Então eu tenho mapeado, eu tenho que ir lá e fazer uma intervenção urbanística e resolver. Eu tenho engenharia, eu tenho tecnologia, tá aí a Holanda para provar, enfim. Países Baixos. Países Baixos, né? Para provar de como resolver. Então tem tecnologia e é possível resolver. Sim. Ponto. Tá? Depois desse mapeamento, identificar esses pontos de estrangulamento, de resolver alguns problemas essenciais desse cara. E o Recife tem um plano diretor para os canais, tá? Uhum. Só que não é colocado em prática, mas a gente tem um plano de monitoramento dos canais, de mapeamento, alguns de intervenções urbanísticas, intervenção de engenharia, tem todo um planozinho que tem que ser colocado em prática. Uhum. Não é nada muito difícil, você já tem ideia disso. Uhum. Tá? Uma outra coisa é ter mais parque na cidade do Recife. A gente precisa ter mais parque. Uhum. Tá? Por quê? Porque mais parque eu vou deixar o solo natural exposto. Então, um solo natural exposto controlado, na área de parque, na área verde. Uhum. Né? Porque o solo natural exposto, ele vai absorver a água. É diferente de quando eu tenho uma área urbana toda pavimentada, em que essa água vai correr em velocidade. E com a água correndo em velocidade, vai chegar a saturar algum ponto onde ela vai correr para áreas mais baixas, é óbvio. Se você chegar nas áreas de morro da cidade do Recife, ali na Avenida Norte, né? Basta ficar na Avenida Norte num dia de chuva muito forte. Você vai ver a água descendo do Alto Zé do Pinho, Morro da Conceição, numa velocidade gigante. Né? Porque as ruas se tornam grandes canais, as escadarias se tornam grandes cachoeiros, porque a água vai descer da área mais alta para a área mais baixa, em grande velocidade. Então eu preciso ter um controle desses canais para essa água correr em velocidade, mas também ter solo mais permeável, ter uma outra discussão de como a cidade do Recife precisa ser ocupada. Então, ter mais parque, ter solos naturais expostos. Tá? A gente tem uma legislação na cidade do Recife que, dependendo do empreendimento que você vai construir, você tem que deixar, sei lá, 15, 10, 25% da área construída com solo natural. Vocês já viram isso? Não. E por isso que muitos prédios, né, que você olha para frente do edifício, tem lá alguns empreendimentos tem umas lajotinhas vazadas em que fica um matinho, uma graminha no estacionamento dos carros. Aquilo ali é para poder contar a área de solo natural. Não, pô. Eu não acreditei. Tu acreditou? Não, assim, deu um delay, assim, não acredito. Porque solo natural é solo natural, mas a galera quer utilizar como estacionamento. Sim. Aí o que eu faço? Eu coloco lajota, mas isso é possível, tá? E deixo, aí eu continuo usando como estacionamento, mas eu deixo o solo, né, a água permear. Mas essa é uma lógica de ter solos, é melhor do que você pavimentar, obviamente, tá? Então, melhor que pavimentar é você utilizar essa tecnologia de colocar lá uma lajotinha vazada e a água permear. Então, tem legislação do Recife para controlar isso. Agora tem que saber se todo mundo está seguindo essa legislação. Tá? Vou descer daqui a pouco e olhar aqui esse condomínio para ver se está... Mas aqui é uma área verde magnífica, é gigante, né? Mas não tem uma única solução, tá?
E aí mapear pessoas que estão em áreas de... E a principal coisa é prevenção à vida, né? É saber onde essas pessoas estão e tirar essas pessoas das áreas de risco e monitorar aquelas outras que podem ficar suscetíveis a deslizamento Uhum. e alagamento e retirar. Então eu sei. Tu não sabe qual era, tu sabe qual era que alaga na cidade do Recife. Sei. Não tem mistério, velho. Então assim, Como é sabe? ir lá e resolver, tá? E não tem nenhuma tecnologia de outro mundo, né? A galera fica... É uma coisa bem interessante, né? A gente está discutindo aqui problemas urbanos, Aham. né? A consequência das chuvas são problemas urbanos. Por isso que eu digo, não é desastre natural. Uhum. Na geografia a gente chama de espaço natural, aquele espaço não modificado pelo homem, teoricamente. A cidade é um espaço completamente modificado pelo homem. Uhum. Ponto. Então, desastre social e ambiental, porque a cidade é fruto desse processo social, né, de construção do espaço urbano. Tá? Então, o Uhum. problema é socioambiental. Eu tinha uma visão E- de que quando a galera alterava o curso do rio, isso também gerava, tipo, a cidade alaga muito porque a galera alterava o curso do rio. Tipo, eu tinha essa... Mas tem também, tá? Aham. Depende Mas- da forma como você faz isso. Sim, mas Né? pode continuar com essa... Aí tem uma grande discussão, todo mundo pergunta assim, Heitor, mas por que Recife não pode ter metrô subterrânea? Já ouviram essa discussão? Já. Ah, não pode porque Recife é toda em manguezal, né? Aham. Tá toda construída. Gente, tem tecnologia para construir subterrâneo no Recife. É óbvio que tem. Sim. Né? Porra, tem lá um Canal da Mancha. Os caras construíram um trem de alta velocidade que liga a Inglaterra à França, debaixo do mar, 50 quilômetros. Não tem tecnologia no mundo para construir debaixo d'água? Ah. Tem. Agora tem que saber quanto é que isso custa. Ou seja, o que eu quero dizer é que tem tecnologia para fazer qualquer intervenção, até construir um metrô subterrâneo, se quiser. Certo? Tem outras discussões aí sobre isso. Aham. Né? Por exemplo, demanda de passageiro e tudo mais. Aí tem uma discussão sobre reforma urbana. Né? E por aí vai, uma outra discussão. Uhum. Mas o problema de Recife não é porque ela é alagável, não é porque está em área de manguezal, que eu não posso fazer uma intervenção e construir um metrô subterrâneo. Sim. Não é isso, entendeu? Então tem tecnologias simples que podem ser lançadas à mão e resolver problemas. Massa. E não tem uma única solução, cara. Não tem. São várias, né, velho? Eu tenho até uma solução que pode amenizar, eu acho, que é a galera usar os 52 milhões de comunicação para fazer uma campanha para conscientizar a galera, não jogar os lixinhos na Também. rua, não jogar sofá nessas áreas de encosta, Mas porque aumenta peso, segura a água, ou seja, a água termina não escorrendo, acumulando, Aham. tá? Tudo isso também a gente tem que fazer a partezinha da E gente. é um Lógico. efeito muito dominó, né? Porque não- isso aí você puxa pra educação aí. Será que essa galera tem acesso à educação de qualidade? tem isso também. Educação pública, na maioria das Tem, vezes. e tem acesso ao serviço, É. se a coleta de lixo está funcionando. Veja, já achei outro problema aqui. É, Às vezes o cara tá lá na ponta da barreira, aí o caminhão do lixo não passa, enfim, tem um problema, o cara... Não estou justificando ele jogar o lixo na barreira. aham. É um Sim. problema na educação, blá, 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 tudo mais, né? Mas a prestação do serviço, como é que ele acontece, né? Sim. O cara tá lá esperando o lixo, o cara já mora numa casa muito pequenininha e tá juntando lixo, não sei o quê. Então, vamos tornar os serviços eficientes, Uhum. né? Coleta de lixo eficiente, monitoramento, né, da ocupação urbana para evitar a ocupação de áreas de risco, antecipar problema, Sim. né? Por exemplo, esgotamento sanitário, tá? A galera, por exemplo, tá numa área de murro e vai lá, constrói a fossa, né? Ou pega o cano da água da pia da cozinha, né? Já viu muito isso, né? Oxi. Né? Oxe, né? E aí coloca lá na barreira para a água cair. Menino. Cara, essa água vai cair. A água mole para dura, tanto bate até que for. Aí olha que a barreira é mole, Aham. né? Então ela vai ajudar, isso aí vai terminar colaborando para um desastre, ou seja, para aquela barreira colapsar. Uhum. Rompimento de cano, já teve tragédias em Recife de rompimento de canos de abastecimento de água, esse cano rompeu e aí a barreira deslizou. Então veja, já foi para lixo, já foi para educação ambiental. Se a gente tiver um programa efetivo
de monitoramento de risco, Uhum. a gente dá conta. Aí contar com todas as condicionantes. Heitor, eu tava passando ali pela Vila dos Milagres com a minha mãe, que foi uma área bem afetada também pela chuva, né? Aham. E aí, minha mãe falou uma coisa que também me deu a curiosidade de vir te perguntar, que é a eficácia das lonas. Que ela disse, meu Deus, olha, tanta lona e não serve pra nada isso aí. Ela não é ela é um paliativo, né? Ela não é, eficaz, não é uma solução definitiva, tá? Uhum. Por que ela é paliativa? Porque quando você tem a retirada de vegetação, um corte de uma barreira, como na ocupação urbana, Uhum. né? Você vai ter a barreira cortada, a vegetação tirada, você vai ter aquele solo exposto. O solo exposto, sem vegetação protegendo da chuva, da velocidade com que a água vai cair, tá? Esse solo vai embora rapidamente. A tendência dele é deslizar, tá? Então, o que você faz para conter aquela emergencialmente aquela barreira, evitar que ela deslize? Você joga um impermeabilizante, e esse impermeabilizante é a lona. Então, você vai jogar a lona e essa lona vai conter essa velocidade da água, da chuva, tá? E evitar que esse solo seja impactado. Porque, normalmente, qual é o processo geológico normal, né? Você tem um morro com vegetação, tá? Essa vegetação vai segurar essa velocidade da água, o impacto da chuva no solo, a grama e a vegetação rasteira vai evitar que esse solo encharcado deslize. Então, naturalmente, isso é o que aconteceria. Mas quando você tem ocupação urbana, você tira a vegetação, corta a barreira, você desequilibra isso, tá? E aí você vai utilizar o quê? Você vai utilizar a lona para evitar com que essa água de chuva com velocidade né, vá bater e vá, né, tirar o solo. Sim. Só que isso é paliativo. Por quê? Porque num período de chuva normal, como a gente está, né, esse solo vai ficar encharcado. Vai chover todo dia, vai chover com frequência, vai chover periodicamente. Esse solo começa a ficar encharcado, tá? E esse solo encharcado ele tende a deslizar. Então a barreira, a lona é um paliativo, tá? Então lençol freático saturado, solo encharcado, né, ela já não começa a fazer, ela não tem tanta efetividade. E aí termina que você olha para a paisagem das áreas de morro do Recife, 67% das áreas de morro, né, tá lá as lonas como se fosse algo definitivo. E nem tem vários lugares, né? E nem em muito lugar não tem. Né? Então você olha, tá lá definitivo. Não é, tá? Aí ela vai ressecando, corta, né, rasga. Quando rasga, aí piora tudo, porque a água entra por aquele lugar e entra numa velocidade diferente. Então, é um paliativo meia-boca. E quando faz sol, não toma sol também, que seria importante. E quando faz sol, a tendência dela é rasgar, né? Ela vai se desgastando, trincando, e aí perde totalmente a efetividade. Até dá uma falsa sensação para a população que aquilo ali é uma coisa que está fazendo uma diferença muito grande, assim, uma segurança definitiva, né? Não perigoso. Acho que não tem... Talvez o definitivo seria uma contenção mais adequada da barreira. Sim. Que é ajustar, talvez, um corte, que o pessoal vai lá e corta verticalmente, assim, né? E aí, quando você corta assim, a chuva bate aqui e a tendência é isso aqui colapsar e cair. Tá? Mas eu posso tornar esse corte mais suave, se tiver espaço, claro. Né? Deixar ele mais inclinado para que a velocidade da água já seja diferente, eu posso cobrir de graminha, tá? Eu posso ajustar isso. Em alguns casos, você faz a construção do chamado muro de arrimo. Sim, tá? Lá no Ibura tem uma, lá na ladeira do Ibura. Na ladeira do Ibura tem uma bem grande, bem né? grandona, mas tem várias na cidade do Recife, tá? É uma opção mais cara, é uma opção construtiva de uma intervenção, né, maior, porque você vai, né, fazer um paredão de concreto para conter, é mais cara, mas quando é mais cara e salva a vida, é importante. Sim. Né? Então tem que ir lá e fazer a contenção mesmo daquela encosta. Mas tem outras formas também que não é apenas o muro de arrimo, tá? Então, o importante é evitar cortar barreira, evitar, né, construir em cima de barreira. E aí posso aproveitar aqui e dar uma dica. Se você mora numa área de encosta, numa área de barreira, certo? Eu digo isso sempre. Aí você está lá chovendo. A tendência dos solos areno-argilosos, argilosos e arenosos, a argila tem uma propriedade muito interessante. Ela retém a água. Então, ela retém e segura a água, ela fica plástica e ela não vai liberar a água. Então, esse solo vai ficar, né, mais suscetível a deslizar. Tá? Então, se você está lá naquela barreira e você, ou numa encosta, numa área de morro, até que pareça segura,
né? Mas você sentiu que uma janela da casa não abre, a porta já não está fechando, a porta fechava, aí no choveu, você está ali perto da área de morro, de repente aparece chão da casa trincado, né? Poste na rua levemente inclinado, aí você vai fechar a porta não fecha, cara, sai daí que você já está tendo movimentação de solo, tá? Então é uma dica aí que fica. Então o solo ele vai terminar mexendo. Então é evitar. Só que quando a gente fala na cidade, né, uma dinâmica das pessoas precisando atrás de moradia e tudo mais, né, nem sempre isso acontece. Sim. Então a dica é, se você está morando nessa região de risco, nessa situação, né, dá uma olhada e vê. Tá? O poste da rua inclinou. A árvore, a raiz que estava, ela já se soltou um pouco. Cara, movimentação de solo está acontecendo, tem movimentação né? de solo acontecendo. Então, sai daí, tá? Que é o que deve ter acontecido, por exemplo, ali. Agora, só que o pessoal no Ibura, lá em Monte Verde, mas ali o pessoal estava dormindo. Foi pego, né? Sim. Nossa. De volume muito grande de chuva, claro, né? O pessoal dormindo não deve ter percebido a movimentação de solo, né? E aí aconteceu, né, o desastre. Sim, né? é isso. Mas que poderia ter sido evitado. Com certeza. Primeiramente, obrigada, Heitor, por ter vindo Eu aqui. que agradeço. Muito Foi obrigada. maravilhoso o papo. Eu fico com essa fala, eu fico com a impressão de que, assim, a gente tem que fazer um chamado coletivo mesmo para pressionar o governo. Isso. E até a gente fazer ações, porque é nós por nós. Bora, príncipe, botar a mão no bolso aí, governador, botar a mão no bolso para ajudar a galera, viu? Tem que ter. O Estado é fundamental. Tá? Ele precisa entrar e fazer o seu papel de garantir uma vida digna, moradia. A Constituição Brasileira de 88 está aí para isso. Né? Então, diz lá, moradia digna. E moradia digna é moradia com segurança, com acesso ao transporte público, saneamento básico, renda, educação, ou seja, ter os serviços públicos todos funcionando, à disposição. É o que a gente chama de o direito à cidade. É garantir que as pessoas tenham direito à cidade, a utilizar a cidade de forma e ter uma vida digna e garantida. Então, só o Estado pode fazer isso. Agora, nem sempre, né, dá para esperar o Estado. Então, a comunidade ela se reúne e ter, né, solidariedade, tenta se ajudar. Senso de coletivo, né, e aí isso é interessante, isso é importante, né, na dinâmica de um bairro e tudo mais, né. Então, a gente não pode só culpar o Estado, né, o vizinho está jogando lá o lixo na barreira, enfim. Exato. Cara, não faz isso, né? Tá lá, né, vai lá, tenta resolver, cobra a prefeitura, né? Então, ter esse monitoramento, essa vida participativa, olhando para o bairro, cobrando a prefeitura, cobrando o Estado, cobrando o governo federal, porque aí você vai ter, né, o que a gente chama de um engajamento maior da população pelo direito. Porque se não for cobrando, todos os direitos brasileiros não foram dados, né? Eles foram frutos de cobrança, né, da sociedade, né? Então, nada vem de graça, né? Vem de muita luta, de muita cobrança, né? E todas essas conquistas, né, que hoje minimamente a gente tem, não pode deixar de perder. Então, é uma forma com que, né, a população também tem de se mobilizar e cobrar a participação do Estado efetivamente. É isso. Massa, e se obrigada. você quiser também, vocês estão assistindo, quiserem doar também, procurem pontos aí de doação. A gente tem lá o curso Fernanda Pessoa, o curso da gente, tem lá professor de História, tá? Eu de Geografia, Bione de História, Jones de Biologia, Viviane de Sociologia, Fernanda Pessoa de Português, Literatura, Redação, enfim. O curso virou um centro de arrecadação. Tá lá o material chegando, doações chegando. Na segunda-feira da semana passada, a gente doou para uma quantidade boa de doações em caixa d'água. Os alunos estão levando muita doação para o curso. Quando vão para a aula, a gente organiza e vai para algum ponto. Já doamos para Jardim Monte Verde. O que chegou lá no curso de doação de roupa, os alunos já ajudam a separar. A gente, na segunda-feira, passou a manhã todinha separando roupa, alimento, fazendo toda a separação dos kits para fazer a doação. Ontem foi Barra de Jangada, recebi uma doação do curso. Então, o curso Rua Benfica, 505. Quem quiser doar, chega lá. No Clube Internacional, o curso Fernanda Pessoa no Clube Internacional. Quem quiser doar,
lá é um ponto que a gente está recebendo também para fazer Massa a doação. demais. E é central, dá para todo mundo chegar. É fácil. Facinho, Enfim. velho. Chega lá e faz a tua doação, ajuda quem precisa. Muito obrigada, viu, Heitor? Obrigado. Muito Eu que obrigada. agradeço a vocês, né, pela aguentar eu falar Nada. aqui sem parar, com a Oxi. quantidade de informação gigante, assim, né? E claro, né? Vai ter alguém que vai. Não, é isso, enfim, estamos abertos aqui para Pra debate. debate. A gente gosta, A gente gosta. pô. Eu acho que é importante a gente abrir essa discussão assim de forma mais E eu falo muito. prolongada. Não, eu achei maravilhoso. Eu gosto Eu assim gosto. quando eu não trabalho. Aí eu fico falando, mas enfim. Eu espero gosto que- assim quando eu não trabalho. Quando eu não trabalho, eu tô feliz. Eu Mas queria... mas foi ótimo, foi ótimo. Nosso- Foi. Eu queria maravilhoso. agradecer a Júlia também, que fez a ponte com o Heitor. Isso, Muito obrigada, Júlia. Júlia. Minha bolsista lá, tá fazendo geografia também. Acho que ela deve estar É. no sexto, sei lá, sétimo período de geografia. No próximo papo a gente já chama a Júlia. A gente já chama a Júlia pra falar, pra Beleza. fazer uns negócios aqui. Crossfiteira, muito Eita, obrigada. é crossfiteira agora. Pra você que ficou aqui até o final, compartilha esse episódio, curte, se inscreva no canal, continue fazendo as doações pra elas ficarem mais frequentes. E é isso. Procura a gente nas redes sociais, é nóis, e adiciona o Y, e vai ficar É Nóis e Podcast. E tchau. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.